Oi, eu sou a Mariana Ferrão e do fundo do meu coração que eu te desejo é saúde de corpo e alma. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. E esse é o nosso quadro A Gente é Muito Mais Parecido do que Você Pensa. E hoje eu vou responder a pergunta da Érica Lorenzo. Oi Mari, tudo bem? Me desculpe a indiscrição. Acho bonitinho quando pede desculpa pela indiscrição. Mas eu gostaria, se possível, de saber um pouco a forma como você, entre aspas, aí, superou a morte da sua mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 34 anos, estava grávida do meu primeiro filho. Isso já faz 3 anos. A terapia, meu marido, meu filho, minha vontade de estar bem me ajudam muito, mas tem dias que é tão difícil, principalmente aos domingos. Se puder dividir sua história conosco, eu agradeceria muito. Um beijo grande, sou sua fã. Em primeiro lugar, Érica, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada por compartilhar a sua história também. Acho que você colocou muito bem o entre aspas aí do superou, porque eu acho que uma perda como essa a gente nunca de fato supera. A gente entende, a gente vive, a gente chora. A minha mãe, ela dizia que ela sempre teve muito medo de ter uma filha mulher, que ela não queria ter uma filha menina, porque ela teve uma relação um pouco complexa com a minha avó. Mas é engraçado, né? Porque você pode pensar assim, ela dizia que ela tinha medo de ter uma menina, então isso foi um trauma na sua vida. Não, porque ela me dizia assim, eu sempre tive muito medo de ter uma filha mulher, Mari, mas você foi o melhor presente que a vida me deu. Então eu sempre senti que eu era realmente uma bênção na vida dela, sabe? Uma bênção até para ela ressignificar o lado feminino dela. Ela era uma pessoa que não gostava muito de se arrumar e tinha até dificuldade, assim, com a própria vaidade. A mãe estava sempre de calça jeans, camiseta. Ela gostava de sapato, mas assim, ainda assim, usava uns sapatos meio de gosto duvidoso, sabe? E eu ia para casa das minhas amigas e ficava aprendendo a me maquiar, olhando as mães. Chegava em casa e ensinava a minha mãe a ela se maquiar. E ela ficava feliz que eu trazia essas informações para ela. Desde muito pequena a gente foi estabelecendo uma relação que era muito mais uma relação de amigas do que uma relação de mãe e filha. E eu não lembro quantas vezes ela me falou, nossa, se eu tivesse a sua maturidade com essa idade, ela achava que eu era muito madura, mas eu não sei se eu era não. Às vezes eu fingia que eu era madura só para ouvir ela me contar as coisas que ela me contava. Ela se abria muito comigo. Mas a gente tinha uma relação de muitas trocas de confidências. A primeira vez que eu transei na vida eu contei antes para ela que eu ia fazer. E assim eu fui criando os meus próprios limites, os meus próprios contornos, porque ela não era muito boa de dar contorno, não. Ela era muito boa de dar afeto. Apesar dela não gostar muito de carinho físico. Isso era uma coisa engraçada, porque eu sempre gostei bastante de carinho físico. Eu chamava ela, mãe, vem aqui. E aí ela fala, que foi, Mari? Não tá vendo que eu tô cozinhando? E eu pegava, botava ela no colo, porque ela era baixinha, ela tinha 1,49, minha mãe, não chegava nem a 1,50. E aí eu puxava ela assim e falava assim, deita aqui, mãe, olha que gostoso, olha aqui, você não quer um pouco de carinho? E ela, ai, me larga, eu fingia que não tava gostando. E assim a gente foi construindo uma relação de muito amor, de muita proximidade. E ela não tava doente quando ela sofreu um AVC. Foi muito louco, porque assim, no domingo à noite, ela tinha me chamado pro quarto dela e falado assim, Mari, tô com muita dor de cabeça, será que você não me faz uma massagem? Comecei a fazer uma massagem na cabeça dela na segunda-feira de manhã. Ela me falou de manhã cedo, puxa, foi tão boa a sua massagem. A dor de cabeça passou e eu consegui dormir. Falei, nossa, que bom, mãe. E aí na terça-feira eu fazia faculdade de jornalismo de manhã cedo na PUC de São Paulo e à tarde eu fazia uma outra faculdade na PUC chamada Comunicação e Artes do Corpo. E no meio, no intervalo, eu ia para o Teatro Municipal, no centro da cidade, onde eu fazia aulas de balé. Boa essa época. E quando eu estava voltando no Municipal, eu estava no ônibus, voltando para a PUC, para fazer o curso da tarde, eu pensei assim, preciso falar com a minha mãe. E aí quando eu cheguei, eu tinha que almoçar para fazer a faculdade da tarde, tava uma fila no orelhão do bandejão da PUC, eu falei, depois eu falo. Quando eu voltei para casa naquele dia à noite, quando eu subi no elevador, eu já ouvi no hall do elevador, eu ouvi o telefone tocando. E aí, quando eu atendi o telefone meio esbaforida, assim, por favor, um adulto? Eu falei, pode falar, eu sou adulto. Não, eu quero falar com um adulto, é do consultório da dona Beatriz. Daí eu falei, pode falar, eu tô falando com um adulto, eu tinha 20 anos nessa época. Eu falei, o que aconteceu com a minha mãe? Eu disse, não, sua mãe passou um pouco mal, mas eu falei, eu estou indo para aí. Desliguei o telefone, peguei meu carro, fui para lá. Liguei pro meu pai antes de sair de casa, meu pai saiu do trabalho, me encontrou lá também no carro dele. E quando a gente chegou, ela estava sentada assim com os livros na sala de espera do próprio consultório dela. E ela falou, vou buscar meu casaco. Entrou na sala de volta, a moça contou que ela tinha tido uma convulsão e, enfim, que tinha ficado um tempo sem consciência. Aí a gente começou a descer, porque o consultório dela era no primeiro andar, a gente começou a descer as escadas e ela
Tava meu pai na frente, ela no meio e eu atrás. E ela falou assim, cadê a Mari? Eu falei, eu tô aqui, mãe. Ela falou, então vamos. E a gente entrou, eu entrei no meu carro, meu pai entrou no carro com ela. E eu fui seguindo meu pai até o hospital. Só que quando ela chegou no hospital, ela já chegou em coma. Teve uma outra convulsão no carro. E então a última frase que eu ouvi dela foi, cadê a Mari? Então vamos. Mas quando ela foi para UTI, eu sentia que ela ainda estava lá, sabe? Eu tinha muita esperança de que ela pudesse sair, embora ela sempre dizia, desde que a gente era muito pequeno, ela dizia que ela ia morrer antes dos 50. E eu falava assim, não, porque quando você tiver neto, você vai ver. Ela falava, eu não vou conhecer meus netos. Eu falava, pô, mãe, como assim? E eu ficava muito brava quando ela falava essas coisas, assim. Ficava muito brava. E ela falava assim, se um dia eu ficar em coma, vocês, por favor, desliguem tudo. Ela sempre falava isso, sempre. Mas eu sentia que ela estava lá ainda. Aos poucos o tempo foi passando, passou a primeira semana, passou a segunda semana, o AVC tem um quadro de espasmos e que às vezes tem um novo episódio. Na segunda semana, depois desse quadro de espasmos, quando eu entrei na UTI, eu falei, ela não está mais aqui não. E aí comecei a viver um sentimento muito dúbio, assim, muito ambíguo dentro de mim, entre a vontade que eu tinha que ela fosse logo embora, porque eu sabia que lá ela estava sofrendo, não tinha chance dela sair, e uma sensação de querer manter a esperança a todo custo. Afinal de contas, assim, como é que eu podia imaginar ficar sem mãe, né? Jamais. Jamais. Eu lembro das luas cheias, eu olhava para a lua, tinha uma música do Catinguelê que eu cantava, aquela assim, sabe? Lua vai. Eu sou péssima de cantar, gente, mas vou cantar. Iluminar os pensamentos dela, falar pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é meu pior castigo. Olha, vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade. Dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos no ar. Cantei essa música e sempre me faz chorar essa música, porque era realmente o que eu sentia. Que eu ia sentir muita saudade e que ficar sem ela ia ser mesmo o meu pior castigo. Meu pai estava muito emocionado também com essa história da UTI. Ele falou assim, ai, Mari, tá difícil para mim, eu vou lá embaixo, vou fumar um cigarro. Eu falei, tá bom, pai. E quando ele saiu da UTI, minha mãe mesmo em coma, começou a chorar. E eu levei um susto e ele voltou 3 minutos depois. Eu falei, o que foi, pai? Ele falou, não, sua mãe. Eu falei, o que tem, mamãe? Ele falou, sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim? Minha mãe te deu um beijo, pai? Minha mãe tá aqui. Aí ele falou, não, uma borboleta amarela, Mari. Pousou no meu ombro e foi o beijo da sua mãe. Depois desse dia, no dia seguinte, a gente foi pra padaria, porque era aniversário do meu irmão. E a gente foi devolver uns refratários de refrigerante, umas garrafas, uns cascos na padaria. E aí, quando a gente estava entregando os cascos assim no balcão da padaria, uma borboleta amarela começou a voar dentro da padaria. Olhei para a cara do meu pai, a gente desacreditou, assim, olhamos um para a cara do outro falando, certas coisas realmente não têm explicação. Aí depois teve um outro dia que eu estava muito triste, que eu saí andando pelo bairro, assim, eu preciso chorar. E aí teve uma esquina que eu cruzei, assim, eu estava chorando pra caramba, pá, veio uma borboleta amarela, bateu na minha testa. Várias e várias vezes as borboletas amarelas aparecem na minha vida, inclusive no dia que eu fui fazer a primeira prova de estágio na Globo, eu falei, vou pegar uma bolsa da minha mãe para me dar sorte. A bolsa já estava no armário há mais de um ano, eu tirei a bolsa do armário, abri a bolsa, saiu uma borboleta amarela de dentro da bolsa. Que o João nasceu, eu vi uma borboleta amarela cruzando o meu caminho, eu falei assim, não é hoje o parto. O dia que o Miguel nasceu, uma borboleta ficou morando na minha área de serviço durante 15 dias. Enfim, as borboletas amarelas aparecem, talvez elas ainda apareçam nesse vídeo de hoje. Chegando hoje, de manhãzinha, olha lá que delícia, uma borboleta amarela aqui me acompanhando. Apenas eu pedia que ela fosse embora no momento em que eu estivesse junto com ela. E teve um dia que eu e meu pai, a gente segurou as mãos dela, assim, cada um de um lado. A gente segurou as mãos, assim, com as mãos dela e as nossas mãos e começamos a rezar um Pai Nosso. E quando a gente falou amém, o aparelho, o monitor cardíaco fez pi e ela foi. E aí no dia do enterro, eu olhei para cima, assim, no momento em que o corpo estava indo para baixo e vi uma borboleta. E aquela borboleta me disse, ainda bem que o tempo que você teve com ela, você aproveitou da melhor maneira possível. Olha a borboleta amarela ali, ó, tá vendo?
Eu falei que ela ia aparecer, mas de fato eu ali entendi que o tempo importa, né? Que a nossa presença no tempo importa muito. Às vezes a gente está com as pessoas e a gente acha que elas vão durar para sempre, mas elas não vão durar para sempre e a gente não vai durar para sempre. Respondendo a pergunta da Érica, assim, como é que eu superei isso? Doeu tanto. Tem o dia de desfazer das coisas, né? De olhar para as roupas, para os objetos pessoais e curtir cada momento, relembrar cada história, trazer para a memória de novo todas as coisas que aconteceram e que foram tão importantes, tão boas. E é difícil isso também quando é mãe e pai, porque a gente tem muitas coisas às vezes mal resolvidas com pai e mãe, que a gente gostaria de ter dito, que a gente não gostaria de ter ouvido. E eu entendi que muitas coisas na minha vida, as decisões que eu tomei na minha vida também, eu tomava muitas vezes para atender algumas expectativas, tanto dela quanto do meu pai. E uma delas, assim, foi o meu primeiro casamento, que foi um casamento completamente equivocado. E quando eu tomei a decisão de me separar, eu fiquei pensando, nossa, mas o que a minha mãe vai dizer? Eu estou tomando uma decisão de me separar menos de um ano depois de ter casado. E aí eu fiz uma coisa que talvez possa te ajudar, assim. Eu escrevi uma carta para minha mãe. E fui até o cemitério para ler, pedindo desculpas por não atender todas as expectativas, pedindo desculpas por estar sofrendo, pedindo desculpas por estar terminando um casamento com tão pouco tempo de casado. Assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu posso estar te decepcionando, eu escrevi. Eu sei que você também vai estar feliz onde você estiver, porque eu sei que você queria que eu ficasse feliz. Então eu estou fazendo um movimento no caminho da minha felicidade. Estava às vezes no carro, eu fingia que eu estava ligando para casa e ligava para o telefone da minha mãe de casa e começava a conversar com ela. Falava, alô, mãe, sabe o que aconteceu hoje na faculdade? Poxa, a gente estudou uma coisa tão legal. Ô mãe, eu fiz uma entrevista assim, essa. Ô mãe, vou fazer uma prova de estágio. Ô mãe. E eu contava todas as coisas para ela e fingia que ela estava me respondendo. E essas conversas me ajudaram muito. Me ajudaram muito, 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 porque ainda que eu estivesse simplesmente imaginando que eram as respostas dela, era como se ela estivesse ainda conversando comigo. Mas aos poucos também, a minha vida foi se distanciando tanto daquele momento em que ela morreu, que eu não conseguia mais imaginar essas conversas, porque eu falava assim, gente, quando a minha mãe morreu, eu nem era jornalista. Quando a minha mãe morreu, eu nem era mãe. Eu nem falava com ela sobre essas coisas. Como é que eu sei o que ela falaria para mim? Então ficou mais difícil de imaginar essas conversas. Às vezes a gente acha que se a gente não sofrer, tá tudo resolvido. E na verdade é o contrário. A vida tem sofrimento. E se a gente não sofrer o sofrimento da vida, aí a gente vai se alejar mesmo. Porque tem algo que a gente está carregando que a gente vai ficar arrastando. Vai ficar arrastando. Você falou da história do seu filho, né? Que você estava grávida do seu filho quando a sua mãe faleceu. Para mim, a conclusão que eu cheguei quando Miguel nasceu, meu primeiro filho, é que uma coisa é você não ter mãe. E outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. É muito difícil. Eu queria perguntar 1001 coisas. Eu queria perguntar como tinha sido o meu parto, eu queria perguntar com quantos quilos eu tinha nascido, eu queria perguntar se ela tinha me dado de mamar, eu queria perguntar se eu chorava muito à noite, eu queria perguntar... E aí eu não tive tempo de fazer essas perguntas todas. Então isso também mexeu muito comigo, sabe, na maternidade. Eu imagino que deva ter mexido muito com você também. E você falou do domingo à noite, é interessante isso, né? Porque alguns momentos do dia mesmo fazem com que a gente lembre mais de determinadas coisas quando a gente está enfrentando o luto ou uma coisa, algo difícil na nossa vida. O momento chega porque era um momento em que vocês faziam algo juntas. Eu, por exemplo, fazia aula de dança de salão com a minha mãe. Eu parei de dançar porque eu não conseguia mais ir para a academia, porque eu lembrava muito dela. Então eu tive que parar por um tempo. E às vezes a solução para esse domingo aí é inventar alguma coisa nova no domingo, um novo ritual. Isso é uma conversa, na verdade, eu não sei se eu vou ajudar muito, eu estou contando a minha experiência, assim. Uma coisa que foi muito interessante para mim foi a primeira vez que eu fui viajar e eu tinha que deixar sozinhos o João e o Miguel. E eu lembro que o Miguel estava dormindo no sofá e eu fui dar um beijo nele e me despedir. E eu estava morrendo de medo, putz grila, e se acontecer alguma coisa comigo, se o avião cair, essas coisas que a gente não pensa antes de ser mãe e depois a gente fica pensando muito. E aí eu falei assim, Miguel, se você tiver saudade, me procura dentro de você. Quem vai, fica dentro da gente. Então é isso, se você quiser deixar seus comentários, se você está enfrentando um luto, se está difícil para você, escreve aqui nos comentários, manda sua pergunta também para eu te mostrar que a gente é muito mais parecido do que a gente pensa que a gente é. Um beijo
e até breve.